E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô meio sumido. Não tão sumido assim, mas tô meio desaparecido do canal. Tava resolvendo outras coisas aqui, tentando arrumar um espacinho mais decente, mais aconchegante para eu poder ler meus livros, gravar meus vídeos e outras coisas. É, domingo hoje, né? Dia 14. Ontem foi o jogo do Brasil e Marrocos. Isso não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje, do vídeo de hoje. Mas esse é um vídeo que eu já estou querendo fazer desde o ano passado, que foi quando eu fiz a leitura desse livro. E eu acordei hoje com as ideias a respeito de tudo que eu li dele na cabeça, então vou aproveitar a oportunidade para falar antes que eu acabe deixando a ideia escapar e eu tenha que esperar mais um tempo para falar novamente desse livro. Bem, então já vou pedir para você curtir, compartilhar, se puder, deixar seu comentário, ajuda muito o canal. E é isso. Vamos ao que realmente é importante. Para quem já viu vídeos meus anteriores, sabe que no ano passado eu estava fazendo uma leitura cronológica, entre muitas aspas, da Bíblia, nessa versão aqui, da Nova Versão Internacional, é da Thomas Nelson, né? A Bíblia Sagrada. Na versão protestante, e eu fiz toda a leitura desse livro, a leitura literária, mas não tem como ler a Bíblia só do ponto de vista, toda a Bíblia só do ponto de vista literário, né? Eu já conheço, de certa forma, os textos, não é de hoje, não é do ano passado que eu leio a Bíblia. Acho que eu leio a Bíblia desde que eu ganhei a minha primeira Bíblia, desde que eu me entenda por leitor da Bíblia, como algumas pessoas já devem saber, se não sabem. Eu sou meio que cristão de formação, né? Então, já que nós vivemos numa sociedade que ela foi basicamente moldada por princípios cristãos, embora essa sociedade meio que cague e ande para esses próprios princípios que a formou, né? Então, ler a Bíblia para mim faz parte da minha rotina. Tanto é que esse ano estou fazendo a leitura literária e sistemática do Novo Testamento, está ali em cima. Termino agora, deve terminar de ler agora em julho todo o Novo Testamento, e aí vou esperar um tempo para as ideias assentarem e formar uma espécie de opinião sobre tudo que eu li, assim como aconteceu com a Bíblia. Bom, então vamos lá. Vou botar aqui esse negócio aqui que fica mais fácil de eu falar.
Bom, o que uma pessoa que procura ler a Bíblia, independentemente dela ser cristã ou não, pode perceber que há muitos textos que parecem que há muitos textos que são absurdos, né? Existem situações textuais que, se nós formos olhar de uma maneira natural, realmente é absurdo, né? São textos de um absurdo assim impressionante, tipo a abertura do Mar Vermelho, ou as pragas do Egito, ou pessoas que morreram e vão ser ressuscitadas, né? Ou a ursa que saiu de dentro do mato e matou lá os jovenzinhos lá porque eles zombaram do profeta Eliseu. E fora as outras situações que a gente olha assim e fala, caramba, é muito absurdo, é muito fora é muito fora de lógica, é muito contra. Essas são questões pontuais, né? Que precisam de um estudo mais aprofundado, precisa de um pastor, um padre, ou alguém que entenda do texto bíblico do ponto de vista espiritual. Uma coisa que eu consigo fazer, com a graça de Deus, mas eu não estou aqui nesse momento para falar especificamente desses textos ou dessas situações. Estou aqui para falar de uma maneira geral da Bíblia. Bom, a pessoa que se propor a ler a Bíblia vai encontrar muito do que o ser humano é. De Gênesis ao Apocalipse, ou Revelação, dependendo de algumas traduções, né? Vai encontrar muito do que o ser humano é. Porque a Bíblia nos apresenta a vida e nos apresenta a morte da mesma maneira. Quem lê a Bíblia vai perceber que não tem nenhuma situação descrita nela em que o ser humano não esteja ou caminhando para a morte ou caminhando para a vida. De maneira que ela não propõe, ela não vai propor para o ser humano nada que seja diferente do cotidiano que a gente consegue enxergar se de repentemente a Bíblia não tivesse sido escrita. Nela nós vamos encontrar, ela nos apresenta dois caminhos distintos e que é básico na vida de todo ser humano. Existe um caminho para o bem e um caminho para o mal. E assim como ela nos apresenta o caminho para o bem e o caminho para o mal, com todas as suas causas e as suas consequências, ela vai nos dizer que mesmo a pessoa que pratica o bem, ou seja, mesmo a pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, que segue um caminho que possa ser considerado justo, e isso é uma outra questão que a gente precisaria de um outro vídeo para explicar o que é ser justo do ponto de vista divino. Mesmo que essa pessoa esteja nesse caminho da justiça, ela também é alvo de coisas boas e de coisas ruins. E ela também é alvo da vida e também vai ser alvo da morte. E o mesmo se aplica a pessoas que estão no caminho ruim. Ela também é alvo de coisas boas, porque coisas boas acontecem com pessoas ruins. E ela também é alvo de coisas ruins, porque não acontecem coisas boas só com quem é bom, né? E não acontecem só coisas ruins só com quem é bom. Com quem é ruim,
que também é uma outra questão que tem que ser analisada aqui do ponto de vista bíblico, também acontece com essas pessoas. É só dar uma lida básica no livro de Provérbios, nós vamos entender que o bem e o mal chega para ambos, para os justos e para os injustos. E a palavra de Deus, então conhecida como a palavra de Deus, ela nos apresenta essa dinâmica da humanidade, tirando no caso Enoque, né? Enoque, que não consta nas Bíblias, deveria constar, do meu ponto de vista, que foi arrebatado, ele não viu a morte, e Elias, que também não viu a morte, mas nós vamos encontrar essas duas testemunhas, essas duas pessoas, lá no final dos tempos, né? Que no livro de Apocalipse ou Revelação é chamado de as duas testemunhas mártires, né? E que em algum momento da história da humanidade ou da história do universo em relação ao planeta Terra, eles também vão conhecer a morte. Eles vão necessariamente conhecer a morte. É preciso que isso aconteça. Meu irmão saindo aqui fazendo gracinha. É preciso que isso aconteça. Bom, precisamos então entender que a Bíblia ela não vai tratar de nenhuma condição especial. Não existe uma condição especial para você viver, né? Para você ter vida ou perdi aqui meio que o fim da meada. Para você ter vida ou para você ter morte. Essas coisas vão acontecer com o ser humano de maneira natural. Faz parte da natureza humana desde que o ser humano saiu da presença de Deus, vamos dizer assim. Bem, então, a leitura da Bíblia, ela pode ser feita exatamente de maneira tranquila. A Bíblia não é um livro de acusação, ela é um livro que vai fazer com que a humanidade, com que o ser humano que quiser lê-la se enxergue, né? Ao ler a Bíblia, a Bíblia nos propõe, a Bíblia nos coloca diante de um espelho, porque nós não vemos pessoas perfeitas na Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, não existe pessoas perfeitas, com exceção de Jesus, que é o Filho de Deus, que nos é apresentado como o Filho de Deus e que é perfeito, e que mesmo na sua perfeição, ele teve que assumir as imperfeições da humanidade e também passou pela morte. Mesmo sendo o próprio Deus, como algumas pessoas acreditam, eu acredito que sim, ele é Deus. Eu acredito sim que ele é filho de Deus, mas eu tenho a minha própria visão com relação a Jesus. Com relação à pessoa de Jesus, ao que Jesus é ou foi naquele exato momento. Com relação à mensagem de Jesus, mas esse é um outro assunto que vai participar, que eu vou tentar desenvolver quando eu terminar a leitura do Novo Testamento. Bem, a Bíblia vai nos apresentar então vai nos colocar então diante desse espelho, né? Vai fazer com que nós enxerguemos as nossas debilidades enquanto seres humanos e vai fazer com que nós também tenhamos discernimento daquilo que é o correto a se fazer. Não o correto do ponto de vista egoísta, porque muitas das nossas... Ela vai nos fazer entender que muito das nossas atitudes, daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pensamos ser certo ou errado, parte mais da nossa própria vontade, do nosso próprio querer,
do que de um querer que seja mais universal, né? Mais amplo, universal no sentido de mais humano, né? E atinja toda a humanidade. Tanto é que ela nos apresenta, ela diz que o erro de um prejudica a todos, né? E isso é verdade. Quando uma pessoa comete um erro, geralmente pessoas que estão ao redor acabam sofrendo, né? Vamos pensar no governo, né? Se quem governa toma uma atitude ruim, toda uma nação acaba padecendo por causa daquela atitude ruim. Se uma pessoa na nossa família toma uma atitude ruim, toda pessoa naquela família acaba sofrendo de alguma forma aquela atitude ruim. Vamos supor uma pessoa que bebe demais, uma pessoa que faz de tóxicos, uma pessoa que tem problemas sociais extramuros da onde ele vive, acaba trazendo problemas também para o seio daquela família. E a Bíblia nos mostra isso, que as nossas atitudes egoístas acabam prejudicando todas as demais pessoas. Bom, a Bíblia é esse livro. Acho que eu já falei a Bíblia muitas vezes, mas tudo bem. Isso é de gente. A Bíblia é esse livro. É um livro muito humano, porque ele nos mostra de verdade quem nós somos. Tem um versículo, se não me engano, no livro de Hebreus, que diz que ela atravessa a palavra, né? Ela atravessa a medula, as juntas e a medula do ser humano. Ela faz com que o ser humano verdadeiramente consiga se enxergar enquanto ser humano. Ela faz com que o ser humano consiga verdadeiramente se ver enquanto parte de um todo. E é verdade. Claro, existem outros livros, outras literaturas, né? Existem outras literaturas que elas vão nos apresentar de variadas formas quem somos nós. Isso é fato. A Bíblia, então, alguém poderia dizer, então, mas a Bíblia então é só mais um livro. Não, a Bíblia não é só mais um livro, porque ela não vai só propor, né, que nós nos enxerguemos. Ela vai nos propor um outro caminho. A Bíblia, ela não vai jogar na sua cara, você é pecador, você é assim, assim, assado. Não. Ela vai mostrar que todos somos errados e ela vai nos apontar um caminho. Existe um caminho a se seguir. Existe um caminho que todo ser humano na face da Terra pode seguir e pode se tornar, a fim de que se torne uma pessoa melhor, a fim de que melhore, né? Aí nós vamos um pouco, a Bíblia, nós vamos um pouco para o Novo Testamento e vamos pegar aqui Jesus, né? Ele diz que quem vê a mim, vê ao Pai, e quem vê ao Pai, vê a mim. O Jesus está falando simplesmente o quê? Que quem vê a maneira como ele se conduz na Terra, como Jesus se conduz na Terra, está vendo o Pai. Tudo que ele fez naquele momento era simplesmente todo o bem que ele produziu, toda a justiça que ele produziu, era simplesmente reflexo daquilo que o Pai é e quer fazer. Né? É mais ou menos isso que a Bíblia nos propõe. Por isso que eu até imagino que é por isso que ela foi dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, e tem um período intertestamentário, que é um período em que não houve profetas e nada mais, né? É um período mais histórico, mas é por isso, eu imagino que é por isso que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é o livro da lei, né? Considerado o livro da lei. Na verdade, a lei ali são só os 10 mandamentos, que foi instituído por Deus no Monte Sinai. E todas as outras leis que estão em volta foram basicamente dadas por orientação divina, muito por causa do contexto, porque Moisés
praticamente estava ali sozinho guiando aquele povo todo. Isso também é um outro rolê que precisaria de um outro vídeo. Poderia até fazer, mas aí eu preciso parar e organizar um pouco mais os pensamentos, já que isso aqui é só uma resenha. O Antigo Testamento, que é o livro da lei, ela vai nos apresentar quem nós somos. Né? A lei diz coisas relativas a nós mesmos. A nós mesmos, quem nós somos, como nós nos conduzimos, como ela, quando recebemos, por exemplo, a lei não matarás, é porque Deus sabia da conduta do ser humano, né? O ser humano, de uma maneira geral, de uma forma geral, ela costuma matar uns aos outros. A gente vê aí quando acontece guerra. Por isso que Deus disse, não matarás. O Novo Testamento, que inaugurou, vamos dizer assim, um novo pensamento divino, um novo, entre aspas, porque o pensamento divino é sempre o mesmo, nos apresentou uma nova condição de se portar, vamos dizer assim, ela nos faz enxergar qual o caminho que nós precisamos seguir. É claro que existe um contexto que precisa ser explicado, mas isso também iria requerer um outro vídeo e não vou fazer. Não sei se vou fazer, de repente eu faço. Bem, eu acho que o que eu poderia dizer sobre a Bíblia, do meu ponto de vista, é isso, né? Resumindo, é que a Bíblia ela funciona como um espelho para todos nós. Ela vai nos mostrar que nós somos capazes de fazer coisas boas e coisas ruins. Ela vai nos mostrar que existe um caminho que é possível trilhar, um caminho do bem, um caminho da justiça. E a justiça aqui, nesse caso, precisará de um vídeo novo, um outro vídeo para explicar como que Deus imagina, como que Deus vê o que é justo, como é a justiça do ponto de vista divino. Né? Então, ela nos apresenta esses dois caminhos. Ela não é um livro de acusação, ela não vai ficar dizendo para você, não vai ficar jogando na sua cara quem você é, ou quem você não é, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Ela só vai propor, ela só vai apresentar, isso aqui está errado, você pode fazer assim. E aí a decisão é sua, é você que escolhe, é o famoso livre-arbítrio, né? Ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. É um livro que apresenta causas e consequências das nossas próprias atitudes. Vai nos mostrar que para cada ação existe uma reação, né? Existe uma causa e existe uma consequência. Se existe uma causa, existe uma consequência. É um livro que pode ser lido de muitas maneiras. Tá. É um livro que pode ser lido de muitas maneiras. Minha mãe entrou aqui e escreveu no papel o recado. Aí eu pedi água. É um livro que pode ser lido de muitas maneiras e é isso. Eu recomendo muitíssimo mesmo a leitura da Bíblia, não importa qual a sua religião. Recomendo muitíssimo. Retire os preconceitos com relação ao que está escrito aqui, né? Porque existem questões sociais do nosso tempo que estão descritas aqui de uma maneira que elas se chocam, né? De maneira que elas se chocam, mas se você pegar a Bíblia e ler, retire os preconceitos, esqueça essas questões de choques sociais, esqueça. Só leia a Bíblia. Leia. Como se você estivesse lendo Casa Sem Medo,
de Henrique Bol, ou O Beijo da Mulher-Aranha, de Manuel Puig, ou Eu, Judas, de Taylor Caldwell, e Jazz Chin, ou qualquer outro livro. Só leia. Pegue sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa, e comece a ler. Leia o livro de... Não importa se você vai ler numa versão católica, se você vai ler na versão etíope, se você vai ler na versão protestante, não importa se você vai ler. Pegue a sua Bíblia e leia. E vai fazendo essa análise entre... vai fazendo uma análise pessoal. Faça uma análise pessoal. Vai lendo e vai tentando se enxergar, né, nesse texto. É claro que tem situações ali que a gente não comete hoje em dia. Mas tem situações... Mas a ideia ali não é... A ideia da Bíblia não é falar do tipo do erro. Porque é falar de... Ela quer nos mostrar que nós somos pessoas que não somos perfeitas. Né? Não existe perfeição na humanidade. Deveria existir, do ponto de vista do livro de Gênesis, nós deveríamos ser perfeitos, mas nós não somos perfeitos. Nós vamos cometer erros e vamos cometer acertos, e que nós não devemos ficar nos punindo por causa disso. Muito pelo contrário, nós devemos aprender com esses erros, né? Nós devemos procurar seguir um caminho diferente. Se você está fazendo uma coisa errada aqui e você está percebendo que isso está errado, você deveria, então, seguir um outro caminho. Essa é, do meu ponto de vista, a proposta dos textos, de todos os textos escritos nesse livrinho aqui, que é tão antigo quanto a história da escrita ou a história da humanidade. Bem, eu acho que por hoje, nesse vídeo, eu acho que para hoje é o que tenho que falar. Se havendo uma possibilidade, né, é claro, eu conseguindo assentar aqui os pensamentos, conseguindo concatenar as ideias, de repente eu faça outros vídeos falando exclusivamente deste livro, de coisas relativas a esse livro aqui, sem ser pedante, sem querer pregar ou sem querer sair por aí falando aceita Jesus ou qualquer outra coisa, né? E é isso. Bom, como eu já disse lá no comecinho, gostou? Você pode curtir, você pode comentar e você pode compartilhar se quiser, ou se puder. Você tem livre-arbítrio, você é livre para isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!